Isso ela poderia ter pedido. Ela não pede, então nesse ponto a gente pode falar. Mas tem outras coisas que não é uma questão de pedir, né? Você também pode ser proativo, você pode entender que aquela situação vai ser feita. Olá, meu nome é Raquel. Eu sou Mira. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje a gente vai fazer a análise de um filme de Natal, porque não pode faltar, né? E vocês pediram. Semana que vem é Natal. Então a gente vai começar com um filme que foi lançado esse ano, que é pra ficar no mote do mês de dezembro, de filmes lançados desse ano. E o filme é Um Natal Surreal. Rapidinho. É um Esqueceram de Mim ao contrário, né? Quem é esquecida é a mãe, né? Ela não é exatamente esquecida. A gente tem ali um problema de comunicação. Ela tá organizando os carros e ela decide sair pra entregar o negócio à vizinha no meio do caos. Ela não avisa ninguém. E as pessoas também já muito acostumadas com que ela faça a arrumação, só foram fazendo o que ela já tinha tocado. Então eles foram só obedecendo. E aí acaba que ela fica do outro lado da rua e eles foram só ali no automático obedecendo o que ela propôs, não veem que ela não tá em nenhum dos dois carros. E só se dão conta disso quando sentam no teatro. E aí quando vão olhar, opa, a mãe não tá ali, né? E aí esse é justamente o primeiro ponto que a gente quer falar, sobre eles obedecerem o que ela faz. Sim. Então a gente tem dois aspectos aí. Tem o fato de que eles só já deixam ela mesmo fazer tudo. Então aquela coisa natural da mãe manda, a mãe faz, ninguém precisa fazer nada, ninguém precisa perguntar, já tá lá. Senso comum, que as mães vão fazer tudo. E a gente tem as mães, do outro lado, que também têm dificuldade de pedir ajuda, muitas vezes. Sim. Né? Então a gente acaba caindo aí no filme, pelo menos nesse mal entendido. Ela se sobrecarrega, ela fica cansada, ela fica estressada. Ela já estava muito estressada antes disso tudo acontecer. E aí foi a cereja do bolo, o mal entendido do carro, né? E assim, é um detalhe importante, porque quando eu li a sinopse, eu fiquei assim, como que alguém esquece a mãe em casa, né? O detalhe importante é, um carro saiu antes do outro. Eles não saíram todos juntos de casa e foram se distribuindo nos carros. Uma família saiu num carro uns 3 minutos antes do resto da casa. Então ninguém sabe quem estava no primeiro carro e quem estava no segundo. Então, automaticamente, minha mãe não tá aqui, ela tá no outro carro. Sim. Sabe? Eu acho que assim, o problema maior não foi o carro. Não. Definitivamente tem várias outras coisas que relatam, demonstram essa sobrecarga feminina, né? É muito bem retratado no filme, mas particularmente não acho que o problema tenha sido esquecer. Acho que aí é só pra ter mesmo um roteiro e ter alguma coisinha. Mas de fato é um filme que traz a sobrecarga feminina. Inclusive depois, quando ela chega lá no estúdio da apresentadora de televisão que ela gosta, a apresentadora diz, né? Eu criei esse prêmio pra ter o Natal que eu quero, porque eu não aguentava mais fazer tudo e ninguém prestar atenção. Então, assim, é uma realidade feminina, principalmente das mulheres que são mães, terem que fazer grande parte das coisas porque as outras pessoas não prestam atenção, as outras pessoas não ajudam, né? Principalmente os homens. No filme são os filhos também, né? As filhas também, principalmente a filha do meio. Mas, de modo geral, a gente tem uma questão aí com homens não ajudando, né? Sim, tem até uma fala de uma das moças que tá nessa conversa dela com as moças do programa. Sim. Que ela fala, eu falo pro meu marido que a gente tem que fazer as coisas, que tem que acelerar, tem que botar lá os afazeres em dia. E ele, não, mas fica calma, tudo vai se resolver. E ela fala, vai resolver porque eu resolvo, todas as vezes. Né? Então, sempre que tem alguém que está muito tranquilo, que tudo vai se resolver, é porque tem alguém por trás resolvendo. Fica Exatamente. A dica aí pra vocês. Então, tá? Acho que é um filme legal pra gente pensar nessa questão da sobrecarga feminina, né? Sim. E pra você que é homem, tá assistindo, olha, vê se você tá de fato contribuindo com a sua parceira, com a sua mãe, né? Dependendo da sua idade. Vê se você tá ajudando de fato, se você tá dividindo as tarefas ou se você tá só esperando ela pedir. Sim. Porque no começo a gente falou, né? Ela não pede. Tem coisas que ela deveria pedir, né? Sim. Assim, porque a comunicação é um ponto importante. Então ela queria participar, ela queria ser inscrita pelos filhos no programa. Isso ela poderia ter pedido. Ela não pede. Então nesse ponto a gente pode falar. Mas tem outras coisas
que não é uma questão de pedir, né? Você também pode ser proativo, você pode entender que aquela situação vai ser feita. Então tem a cena, a filha do meio chega com mais uma namorada, não avisa que a namorada é vegana e vira e fala assim, mãe, fulana é vegana, tá? E vira as costas e vai embora. Não pergunta assim, poxa, você tem alguma coisa que eu possa te ajudar pra fazer, porque eu tô te avisando agora, em cima da hora. Não. Qualquer coisa que você fizer tá bom, como se tirar da cartola, né? A comida fosse, né? E assim, as comidas natalinas, de modo geral, são comidas não veganas, né? É muito comum que a gente tenha animais como prato principal do Natal. E aí, de repente, você ter que mudar tudo, não é simples. Então... É um filme legal, a gente tem que pensar assim nessa parte da comunicação, mas também dá um toque pra, se você é a pessoa que tá muito descansada, como a Raquel falou, você provavelmente tá sobrecarregando outra pessoa. E aí, só pra ficar a dica do que você pode falar, se você souber, se você não souber, se você estiver assim, mas o que eu faço? Tem uma cena também no filme que ela tá sendo entrevistada pela tal, no programa que ela gosta, e aí ela fala, meus filhos nunca falaram aquelas 3 palavrinhas que toda mãe quer ouvir. Aí a apresentadora fala assim, eu te amo. Aí ela, não, você quer ajuda? Então, assim, é uma simples pergunta. Você quer ajuda? Você precisa de ajuda? Posso ajudar com alguma coisa? O que eu posso fazer pra te ajudar? Né? Porque até o posso te ajudar, ele abre um pouco mais pra pessoa ficar sem graça, falar que não e tudo mais. Mas se você fala, o que eu posso fazer pra te ajudar? Você ainda tá sendo mais direto ainda. Sim. Né? E tá tudo bem você não saber a primeira vez. A primeira Na vez. segunda, você já pode começar a entender que a primeira foi putz, naquele dia ela pediu ajuda com tal coisa, então acho que eu já vou ajudar de uma vez, sabe? Exatamente. E aí, é daí que você pode começar. Isso. E um outro ponto do filme é a relação dela com os filhos. Sim. Quando a gente fala aqui de filhos, de irmãos, a gente sempre diz que por mais que eles cresçam no mesmo lar, com as mesmas pessoas, eles não vão ter exatamente a mesma criação, porque isso não é possível, porque as pessoas não são iguais. Então, ali tem uma diferença, né? São 3 filhos, as 2 primeiras são mulheres e o último, o caçula, é um homem. Então, a mãe que cuidou da mais velha com, sei lá, 3, 4, 5 anos... não tinha a segunda filha. Então a relação, ela já é mais velha, ela já teve uma outra filha, ela tá passando por outras situações. Então os irmãos nunca têm exatamente a mesma criação. E aí claramente no filme a gente vê essas diferenças, né? Então quando ela mesmo narra, quando os filhos vão chegando, ela narra o filho mais novo como o bebezinho da casa, embora ele seja um homem feito. Ela trata ele como um bebezinho e ele funciona como um bebê. Então é um homem adulto que não tem emprego, que não tem perspectiva de nada, que acha que não sabe fazer nada. Inclusive na regulação emocional também, quase inexistente. Exatamente. Temos a filha mais velha, que a gente vai ver que tem uma relação ali complicada, né? Porque no começo do filme ela dá muito pouco suporte pra filha mais velha. Então a filha mais velha lá tá falando das dificuldades dela com o novo livro, porque é de um gênero diferente. E ela tá insegura. E ela simplesmente diz, não, tudo bem, você vai conseguir. Você é inteligente. Você é inteligente. E aí quando ela tá trabalhando, ela fala, porque você tá trabalhando, sabe? Desmerecendo o tempo inteiro a filha mais velha. E tem a filha do meio, que é insuportável. Que parece ser aquela que foi considerada a perfeitinha ou a melhor de todas e se comporta como tal, né? Ela simplesmente não tem o menor apreço por ninguém. Ela não tem cuidado com ninguém. Nenhuma pessoa, Nenhum. entendeu? Ela é o que ela pensa, é o que ela quer e pronto, acabou. Né? Então, assim, ela chega cada Natal com uma namorada nova sem avisar antes quem é a namorada. Então, assim, sem preparar a família e sem preparar a família pra receber a namorada, né? Porque se a família sabe um pouco sobre a namorada, é um feriado familiar, né? Então as pessoas estão se conhecendo pela primeira... Estão ali muito íntimo. E aí você chega, uma pessoa que eu não sei nada sobre ela, é muito mais difícil de eu fazer um bom acolhimento, né? De eu receber bem essa pessoa. Ela trata mal o cunhado por nada. De anos. Não é um cunhado novo. Sim. Que não fez nada pra ela. Só tenta conversar com ela. Com ela. E aí ela vira pra ele e fala assim, você é muito chato. Por quê?
E ainda que ele fosse muito chato, por que ela não pode conversar com ele? Uma vez no ano. Sim. Ele nem é tóxico, porque aqui a gente já falou 50 milhões de vezes que você não é obrigado a conviver com parentes tóxicos. Mas, coitado, ele não é. Ele tá ali tentando... Se esforçando. Ele cava assunto com ela, assim, e ele fala pra esposa, né, pra irmã dela. Ele fala, ele é tão legal. E aí a esposa dele, que é a irmã da menina, fala, ela não é tão legal assim. Sim. Então, enfim, a gente tem essas 3 relações diferentes que foram construídas nessa dinâmica. A gente tá falando muito da mãe, né? Porque o filme é narrado pela mãe, é centrado na mãe. Mas óbvio que o pai tem toda a responsabilidade também ali dividida, né? Totalmente omisso também. Sim, Isso tudo. E tudo é a mãe que toca e tal. Então, essa relação entre eles dá bem pra ver essa diferença entre cada irmão. E tem uma conversa muito legal no final com a filha mais velha, que a filha mais velha chega no programa tal, e vai pro camarim conversar com ela. E a filha mais velha diz, né, que sente falta dela, enfim, fala que parece que a mãe não gosta dela. E aí a mãe fala, mas é porque você já é mãe, você já tem a sua família, e eu acho que se eu disser pra você que a sua família, que você tá fazendo tudo certo, você não vai precisar de mim. E aí ela explica a vulnerabilidade dela ali, né? Ela mostra por que ela acaba sendo tão dura. Porque os outros filhos, como não tem essa estrutura, a mãe acaba sendo muito mais necessária. Ela não, ela já é muito independente. E aí a forma que a mãe consegue entender de achar que é importante é justamente não dando pra ela todo o carinho, todo o suporte que ela dá pros irmãos. E isso é muito cruel, né? Sim, com certeza. E não é assim que funciona, porque aí na verdade ela tava fazendo o oposto, ela tava afastando a filha e não aproximando. Porque quanto mais crítico, quanto menos você valida o que o outro tá trazendo, né, as suas dores e tudo mais, menos o outro vai querer ficar perto, menos o outro vai contar com você pra qualquer coisa. Que é o que a filha mais velha tenta fazer ali no meio do filme, né? Fala pra ela que no Natal do ano seguinte não sabe se vai querer participar do evento da família, quer viajar e tudo mais, numa tentativa mesmo de quebrar esse contato, né? Então, sim. E a falta de cuidado com ela é tão grande que a cama do quarto dela é uma cama de casal. Nem pra ter uma cama de... Aliás, é uma cama de solteiro. Nem pra ter uma cama de casal, né? Pra ela dormir com o marido e com os filhos também, né? Que os filhos dormem na primeira noite no sofá da sala, jogados com o tio, sabe? Então, assim, acho que já tem alguns vídeos a gente tem falado sobre o quanto é importante a gente olhar o outro, né? Entender como que o outro tá funcionando e que nem sempre um comportamento tem necessariamente a mesma intenção. 2 pessoas podem ter o mesmo comportamento com intenções diferentes. Claro que a postura da mãe com a irmã mais velha não é uma postura legal. Mas, na cabeça dela, não é porque ela não ama aquela filha. É o contrário, é por medo da filha ir embora e falar, não, eu sou completamente dependente de você, eu não preciso de você. Então, ela acaba tratando mal a filha pra gerar alguma espécie de conexão. E é o que a Raquel falou, péssima. Mas quem diz que o nosso cérebro, né? Tem ações racionais sempre. Ele é muito complicadinho. O que explica também o porquê do filho mais novo ser tão dependente, né? Porque a mais velha já é mais velha, então já tá fazendo a vida. A do meio não dá muito espaço pra mãe ficar grudada. Aí o mais novo foi o que provavelmente ela... segurou mais. É o último, minha última chance de ter alguém aqui comigo, né? E... fez ele ser muito dependente. Sim. Então, enfim, humanos. Sim, né? exatamente. Humanos sendo humanos e tentando acertar, às vezes fazendo algumas coisas que atrapalham muito. Exatamente. Então, hoje, dia 20, o Natal está se aproximando. Se você está assistindo esse vídeo, não é você a responsável pela ceia desse ano, se você for passar com a sua família, quando você for lá no dia 24, 25, pergunte para quem está responsável. Você quer uma ajudinha? Posso fazer alguma coisa? Hoje eu vim, olha, pronta para contribuir. E se para você o Natal é uma data difícil,
por qualquer motivo que seja, porque você já perdeu pessoas importantes, ou porque você tem relações muito complicadas com a família. Esse filme, ele mostra isso, né? Como a gente acabou de falar, essas relações muito complicadas, mas um abraço bem forte. Talvez pra você o melhor nesse momento seja estar com um amigo ou com uma amiga, ou até mesmo em casa, quietinho, vendo filme. Você não precisa estar num ambiente que te faz mal, que te adoece, tá? Então a gente só quer que você se sinta abraçada, abraçado, bem forte e... Se cuide. Se cuide, isso, exato. Tá bom? Tchau. Feliz Natal. Feliz Natal.